Salve meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui tomando meu café. Não, na verdade não tem nada, é só para mostrar que eu sou intelectual, tomo café, mas na verdade não tomo. Seguinte, hoje a gente vai falar aqui sobre como saber o que é que seus concorrentes estão fazendo. A gente vai descobrir as estratégias dos seus concorrentes. Seja os concorrentes da sua cidade ou os concorrentes a nível Brasil, tá? A nível nacional. Então aqui eu vou te mostrar uma ferramenta, uma forma de você saber o que é que seus concorrentes estão fazendo para você fazer melhor do que eles e passar deles no Google, tá bom? Então para isso a gente vai precisar aqui de duas ferramentas que você pode utilizar gratuitamente, tá bom? E antes de mais nada, o que a gente vai fazer? A gente vai no Google e vai procurar pela busca que a gente faria se quisesse encontrar o nosso negócio. Então aqui no caso eu coloquei só um exemplo, né? Loja de móveis em Santa Catarina. Então, digamos que você tem uma loja de móveis, ou seu cliente tem uma loja de móveis e você quer posicionar esse site no Google. E aí você vai lá no Google, né, e digita loja de móveis em Santa Catarina. A pessoa procuraria por isso se ela quisesse uma loja de móveis, tá? Então, essa é a pesquisa que a gente precisa aparecer no Google, tá? Loja de móveis em Santa Catarina. E aí, você vê aqui que tem os resultados iniciais, que são anúncio, tá? Então isso aqui não conta pra gente, porque para aparecer aqui, como o nome já disse, você tem que pagar por um anúncio. Então você teria que pagar no Google AdWords para estar aqui. A gente não está falando disso, tá? Aqui embaixo tem algo que a gente chama que é o Tree Pack, né? Que é a busca local, né? Que quando a gente faz uma pesquisa local, por exemplo, Santa Catarina, né? No caso aqui é uma região, e aí qualquer região que você colocar um nome, tende a aparecer isso aqui. Então, loja de móveis em São Paulo, loja de móveis no Rio de Janeiro. Então, loja de móveis em qualquer lugar tende a aparecer essa caixinha aqui, que é do próprio Google, que é o Tree Pack. Aqui ele vai ver os mais relevantes, né? O que tem uma nota maior, o que está com todas as informações direitinho, com fotos e tudo mais. E também pela localização, né? Então muitas vezes está no centro da cidade, então ele vai te mostrar, a tendência é que ele te mostre as lojas que estão mais perto de você ali no centro, tá? Então dependendo do seu bairro também, isso aqui pode mudar. Mas a gente ainda não vai falar disso, isso aqui vai ficar para uma outra hora quando a gente for falar de busca local, tá? Para você ser encontrado na sua cidade. Eu vou ver aqui mais para baixo e aqui é que começam, né, os resultados do Google que a gente quer. Então aqui a gente, em primeiro lugar, a loja que a gente encontra aqui é essa loja de móveis SC, né, que é Santa Catarina. Então aqui tem essa mazote.com.br, tá certo? Eu não conheço essa loja, tá? Nunca ouvi falar. Então a gente vai fazer aqui um teste aleatório, a gente vai fazer uma análise aleatória aqui, só para você entender como é que funciona esse processo, para você aplicar aí na sua loja, no seu cliente, no seu site, tá? Isso aqui serve para qualquer tipo de site, tá? Eu tô fazendo aqui com a loja, eu tô fazendo aqui com um exemplo local, mas pode ser para qualquer coisa, pode ser para afiliado, pode ser se você tem um produto, se você tem uma expertise e você quer divulgar o seu blog, isso serve para qualquer coisa, tá? Então se você, eu sou músico, eu tenho um blog que fala sobre tocar bateria. Então vai lá no Google, digita tocar bateria, como tocar bateria, aprender a tocar bateria e ver quem são seus concorrentes e faz isso aqui que eu estou te falando. Então a ferramenta que a gente vai precisar é essa daqui, ó, similarweb.com. Então você vai acessar similarweb.com, essa ferramenta ela é paga, mas você pode utilizá-la aí, né, com algumas limitações gratuitamente, tá? O que você vai fazer? Você vai colocar o site que você quer nessa ferramenta. Aqui em cima, ó, ele tem analyze qualquer site, né, o aplicativo. Né? Analise qualquer site ou aplicativo. E aí você vai jogar o site que você quer aqui, o site do seu concorrente no caso. Então você vai ver os que estão nas primeiras posições. Aqui no caso eu vou pegar o primeiro lugar, mas você vai fazer isso para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto lugar. E aí você pode usar até 10, colocar até 10 concorrentes. Quanto mais, melhor. Você vai ter mais informações. No caso aqui nesse vídeo, eu não vou fazer com os 10 porque vai ficar um vídeo gigante. Eu vou fazer só com um e você repete essa mesma informação nos outros concorrentes. Então você vai vir aqui e joga o site aqui. Eu já joguei para agilizar. E olha aqui o que aparece. Aparece aqui, né, o site mazote.com.br e aqui ele me dá uma série de informações. Ele me dá aqui o Global Rank, né, que é o ranking global, né, a posição dele no mundo, a posição dele no Brasil. Isso é de acordo com essa ferramenta. Isso aqui não interessa muito pra gente não. Descendo aqui a gente consegue ver o tráfego desse site, tá? Então aqui ele me diz que esse site tem em média aí 13 mil visitas, né? Aqui do lado direito você consegue ver que ele tem 13 mil visitas em média por mês. Aí ele diz aqui a duração da visita, as páginas, quantas páginas as pessoas visitam, aqui tem uma média de 4 páginas, tá? E são as informações que começam a ficar relevantes aqui pra gente. A maior parte dos visitantes é do Brasil, né? 93% são brasileiros, mas isso é óbvio.
E aqui a gente tem a fonte de tráfego, ou seja, a fonte das visitas desse site. A gente tem 90,48% através das buscas, né? Através do Google, das buscas que as pessoas fazem aí na internet. Direto, ou seja, a pessoa digitou lá, acessou diretamente o site, ela entrou para o link direto, 8%, aí referência de outros sites, 0,7%, muito pouco. A maior parte das visitas desse site são por causa do search. E é exatamente isso que você tem que fazer para você aparecer no Google e conseguir muitas visitas. Por que eu falo que o poder do Google, você aparecer no Google é muito poderoso, tá? E olha aqui, 90% das visitas das pessoas que entram nesse site aqui, dessa loja de imóveis, vem por causa do Google, porque o site aparece lá na primeira página do Google, as pessoas clicam e entram. Então esse cara deve fazer muitas vendas por causa do Google sem pagar por anúncios. E é isso que eu estou mostrando aqui para vocês fazerem aí, tá bom? Aqui são as referências, aqui não tem nada, não tem dados ainda suficientes para ele fazer uma busca mais profunda, então ele não mostrou nada. E aqui ele me fala de onde é que é esse tráfego, né? Ele mostra aqui o orgânico e o pago, tá? No orgânico, 97% das visitas são orgânicas através dessas palavras que ele listou aqui do lado esquerdo. E aí o restante, né, 2 ponto alguma coisa por cento, são as palavras pagas, né? Então, por exemplo, Mazote Sofá é responsável por 2,73% do tráfego, muito pouco, tá? Então, do lado esquerdo é o que tem mesmo a quantidade absurda de visitantes. Então, loja de imóveis leva quase 30%, 27,26% das visitas é na palavra loja de imóveis, tá? Então, guarde isso para você. Quando você for fazer análise aqui de um concorrente jogando nessa ferramenta, você vai encontrar as palavras, a ferramenta que vai listar as palavras para você e você vai ver quais são as palavras que geram muitas visitas para os seus concorrentes. Então, nesse caso aqui, por exemplo, se eu tiver uma loja de imóveis em Santa Catarina, eu preciso focar nessas palavras aqui. Loja de imóveis, móveis de madeira, loja de móveis cama, tá? Então, essas aqui são algumas das palavras que geram muitas visitas. Essas são as que geram mais visitas para esse site aqui, né? O mazote.com.br. Então, eu preciso dessas palavras também para aparecer no Google. Preciso descobrir que palavras são essas para usar também e aparecer no Google. Aqui embaixo ele me mostra social, né, que são as redes sociais. Aqui ele não tem dados suficientes, talvez ele nem tenha, né, redes sociais assim. Aqui são anúncios, display, subdomínios, esse aqui, competidores. Tem muita coisa aqui, ele não está achando informações porque o site, porque isso aqui é um banco de dados da ferramenta SimilarWeb, tá? Então, nem todos os sites do mundo, nem todas as informações do mundo estão nessa ferramenta, né? O SimilarWeb não é o Google, nem o Google tem todas as informações do mundo. Imagine esse site aqui. Mas ele já deu um monte de informação aí. Então, tem algumas coisas que não aparecem porque não tem informações suficientes e outras porque não estão no banco de dados da ferramenta SimilarWeb, tá? E aqui tem mais informações para você comprar a ferramenta. Então, beleza. Aqui eu já consegui descobrir quais são as palavras, tá? As palavras que geram mais visitas para ele, então eu vou tomar essas palavras para mim, eu vou pegar essas palavras e vou usar também. E aqui a gente tem, por exemplo, as páginas populares, tá? Nesse caso aqui das páginas populares, você precisa assinar a ferramenta para essa ferramenta te mostrar isso. Então, se você quiser ter acesso a mais informações, você vê aqui em Popular Pages e você vê quais são as páginas mais populares, ou seja, as que têm mais acesso, tá? E aí, mas para isso você precisa pagar, né, para você ter acesso a isso aí. Mas aqui você tem um monte de informação já interessante. Então, tomando nota disso aqui, a gente vai para outra parte da análise. A gente vai entrar no site e vai instalar essa barrinha aqui no navegador, tá? O nome dessa barrinha aqui é SEO Quake, tá? E o que você vai fazer? Você vai ativar a barrinha aqui e ele já vai dar um monte de informação, tá? SEO Quake, é só digitar no Google SEO Quake, tá bom? E aí você vai ver aqui, ó, informação de página, diagnóstico, links internos, externos, densidade, então tem um monte de informação que servem para você utilizar no seu site, tá? Então vamos primeiro aqui, informação de página. Você não precisa também ficar atento a todos os detalhes não, porque tem muita coisa aqui que também não vai ser muito útil para a gente. Então vamos lá, vamos começar aqui por informações de página. A gente tem um título aqui. No título tem Loja de Móveis SC, onde comprar móveis em Santa Catarina, vírgula, loja de móveis Mazote, não sei como é que fala. E aí, o que é que você vai fazer? Se ele está na primeira posição do Google, preste muita atenção nisso, se ele está na primeira posição do Google para loja de móveis Santa Catarina,
E olha o título dele, Loja de Móveis SC, ou seja, tem pessoas que pesquisam por Loja de Móveis SC, ao invés de escrever Santa Catarina, escrevem só SC, assim como Rio de Janeiro, as pessoas escrevem RJ, né? São Paulo escrevem SP. Então foi o que ele colocou aqui, ele colocou Loja de Móveis SC, porque tem gente que pesquisa por SC ao invés de Santa Catarina. Aí logo depois ele colocou onde comprar móveis em Santa Catarina, então ele pegou a palavra Santa Catarina e colocou no título também. Então isso leva a crer que você também tem que fazer isso para você aparecer. Então você pode fazer um título também, Loja de Móveis Santa Catarina ou Loja de Móveis SC, traço, onde... Aí você não precisa copiar dele, né? Você não vai colocar onde comprar móveis Santa Catarina. Então pode colocar assim, móveis em Santa Catarina com melhor preço. Então alguma coisa que tenha as palavras Loja de Móveis SC e Santa Catarina, mas aí você vai colocar da forma que você achar mais interessante. Lembrando que quanto mais próximo do início, a palavra que você quer posicionar melhor. Então, Loja de Móveis SC é a palavra mais forte dele, digamos assim, porque está no início da frase, tá? Então, você coloca sempre a palavra mais forte, a palavra que você quer no início do título, porque fica mais forte, tá? Se você colocar, por exemplo, Loja de Móveis Mazotti, traço, Loja de Móveis em Santa Catarina, já não fica tão forte assim, porque ninguém procurou, tanto que ele colocou Loja de Móveis Mazotti no final. E eu vejo que esse é um erro gigantesco, tanto de empresários quanto pessoas que querem começar um negócio na internet, um blog. As pessoas, por exemplo, a pessoa tem um nome, né? Por exemplo, eu, Vicente Sampaio. Então, o que é que ela faz? Ela coloca o nome, o título do blog dela é Vicente Sampaio traço, como aparecer no Google. Mas isso não é interessante. O interessante é você colocar o contrário. Como aparecer no Google traço Vicente Sampaio, tá certo? Porque ninguém procura o Vicente Sampaio, tá? Poucas pessoas sabem quem sou eu e quem me conhece já sabe o que é que eu faço, tá? E comparado com o número de pessoas que pesquisa, por exemplo, como ganhar dinheiro, como aparecer no Google, o Vicente Sampaio é muito pouco pesquisado. Hoje tem pesquisas por Vicente Sampaio, né? Porque muitas pessoas já me conhecem, mas como ganhar dinheiro na internet, como aparecer no Google, como ter um blog, como montar um blog, tudo isso tem muito mais pesquisa do que o meu nome. E quem pesquisa pelo meu nome já me conhece, então a gente quer novas pessoas, novos clientes, tá? Então fica aí a primeira observação. Aqui ele tem palavras-chave meta, né? Que ele colocou um monte de palavras aqui nas meta, keywords que a gente chama, mas isso aqui hoje o Google não considera mais, então você não precisa ficar preocupado com isso. Aí tem outro ponto aqui que é importante, que é a descrição. Na descrição ele repetiu o título. Eu não recomendo que você faça isso, eu recomendo que você crie uma descrição diferente, tá? Colocando também as palavras-chave, loja de móveis, Santa Catarina, só que você não repete o título, isso não é interessante e aqui é uma chance que você tem de colocar mais palavras ao invés de ficar repetindo as palavras que você já colocou. E aqui tem um monte de informação, como as páginas, né? A última vez que o Google passou pelo site, aqui ele diz quantos compartilhamentos tem, né? Um monte de informação. E aqui ele me fala as palavras que aparecem na página. E isso aqui é importante também a gente ficar atento. Aqui, ó, essa ferramenta ela é gratuita, tá? Então todas as informações aqui estão liberadas. Aqui ele diz assim, ó, palavra-chave móveis. Essa palavra-chave ela foi encontrada onde? No título, tá? Então veja aqui nessa coluna, título, na descrição, nas meta keywords, isso aqui a gente pode considerar as meta keywords, tá? Então esquece meta keyword e H1, tá certo? Então essa palavra móveis apareceu no título, na descrição, nas keywords e no H1. Isso quer dizer que você tem que colocar, no mínimo, essa palavra móveis também no título, na descrição, no H1, tá? E aí, cadê? O título é loja de móveis, né? Você está vendo lá em cima, loja de móveis, tem a palavra móveis. O H1 provavelmente, né, é isso aqui, tá? Loja de móveis SC, tá? A gente pode analisar aqui, inspecionar, mas eu não vou nem entrar em muito detalhe técnico aqui, pra gente não ficar demorando muito, mas aqui provavelmente é o H1 dele, tá certo? Ó, H1, tá? Então você está vendo aqui no códigozinho aqui, ó, H1, tá? Então esse nome loja de móveis SC que ele colocou aqui do lado dessa foto é o H1 dele. O H1 é como se fosse, é o título, tá? É o título que fica dentro da página. Então essa palavra móveis se repete 17 vezes. Mas isso não quer dizer que você tem que colocar 18 vezes para você aparecer melhor. Só a título de informação essa palavra aparece 17 vezes. Então vamos ver outra palavra aqui que é interessante. Santa Catarina aparece 8 vezes, tá? Tanto no título quanto nas metas, palavra-chave meta, né? Nas keywords. Então também é interessante você colocar Santa Catarina dentro da sua página. Aí tem aqui bairro, sofá, CEP. Então, ó, tem umas palavras aqui que são interessantes. Não são relacionadas com Santa Catarina, mas são relacionadas com móveis. Por exemplo, mesa.
Então dentro dessa página tem 7 vezes a palavra mesa, tá? Então aqui tem a palavra mesa 7 vezes, ó. Eu não sei onde é que tá, deve estar por aqui, no texto aqui, enfim. Ele me mostrou aqui que tem 7 vezes a palavra mesa e 6 vezes a palavra sofá, tá? Então dentro dessa página aqui tem essas palavras aí, mesa e sofá. Ou seja, isso é bom porque quando você está falando de móveis, você está falando também de mesa, de sofá, de outros móveis, né, de mobília em geral. Então é interessante você mostrar para o Google que você está falando do assunto abrangente. Então você está falando de sofá, você está falando de mesa. E quanto mais palavras relacionadas àquele tópico, melhor. Então, por exemplo, se você fala de guitarra, né, tocar guitarra, então você tem que falar de cordas, de caixa de som, de pedal, né, de pedaleira, né? Quem toca guitarra sabe o que eu estou falando. Então você tem que falar de coisas que são relacionadas à guitarra, para o Google entender que aquele tópico que você está falando é relevante para o usuário. Então não adianta você falar de guitarra e colocar a palavra guitarra 30 vezes no conteúdo, isso não funciona. Isso funcionava em 96, né, no começo, mas hoje não funciona mais você repetir a mesma palavra várias vezes no conteúdo. Então, você tem que colocar palavras que são relacionadas, tá? Da mesma semântica, que são as palavras que a gente chama de latente semantic LSI keywords, né? Que são as palavras da mesma semântica ali daquela palavra principal. Então, sofá faz parte, mesa faz parte, né? Junto de móveis, de jantar, né? Mesa de jantar, sofá. Então, tem várias palavras aqui que são relacionadas ao assunto que ele está falando, que é móveis. Ou seja, então você vai ter que guardar isso para você colocar na sua página também. Porque se esse cara aqui está aparecendo no Google com isso, você também tem que fazer pelo menos isso e muito mais para você aparecer. Então, qual é a minha dica aqui principal? É você fazer isso que eu estou fazendo aqui para os 10 primeiros sites que aparecerem no Google. Então, você vai lá no Google, digita a sua palavra, né? Por exemplo, eu tenho um curso de guitarra. Então, você vai lá no Google, digita curso de guitarra, alguma coisa relacionada a isso, como aprender a tocar guitarra, e você vê quem são os 10 primeiros sites que aparecem no Google. E aí você vai fazendo essa análise aqui que eu estou fazendo e vai descobrindo quais são as palavras que aparecem nas páginas, tá? Quais são as palavras que geram mais visitas para eles, né? Que a gente vê aqui no SimilarWeb, de onde é que está vindo as visitas desse cara. Então você vai conseguindo descobrir várias coisas através dessa ferramenta aqui. E essa ferramenta também, se você clicar aqui, você vê um diagnóstico, né? Ele faz um diagnóstico, não é muito, não é 100% confiável, tá? Eu não gosto também de ficar olhando 100% para isso, mas já é alguma coisa para você ter uma base aí, tá certo? Então você vem aqui, ó, e ele fala, o URL tá ok, tem canônico, o título tá grande demais, ele disse aqui, ó, que o título tem 81 caracteres, o ideal é entre 10 e 70 caracteres, então ele poderia diminuir um pouquinho o título aí, porque fica cortando lá no Google, né? Aqui, ó, descrição meta, ele diz aqui que você pode colocar até 160 caracteres na descrição, e aqui ele só colocou 81, ou seja, ele pode usar mais palavras, mas ele só colocou 81, então você pode colocar mais caracteres. Como eu falei, né, ele repetiu a descrição aqui, ele repetiu a mesma coisa do título, então não é interessante, é melhor ele colocar mais coisas e diversificar isso aí. Aí isso aqui é interessantíssimo, cabeçalhos, ele me mostra aqui os cabeçalhos HTML, tá? Aqui são os subtópicos, né, dentro da página, então ele tem aqui, ó, ele tem no H1, loja de móveis Santa Catarina, que a gente já viu, o H2 dele é Santa Catarina, então preste muita atenção nisso. O H1 dele, ele colocou loja de móveis SC, e o H2, que é um subtópico, ele colocou Santa Catarina. E isso é relevante demais, porque as pessoas que estão procurando por loja de imóveis Santa Catarina tendem a achar a página por causa dessa estrutura que ele montou. Aí aqui no H3 ele tem Blumenau, Chapecó, que são outras cidades que ele atende também, tá? Lages, Joinville, então ele colocou outras palavras aí. Se você atende outras cidades, você pode colocar também da forma que ele colocou. As imagens têm um atributo alt, a gente vai ver isso na próxima aula, né? No próximo vídeo você vai ver como o que são esses atributos alt, como é que otimiza as imagens, a gente vai ver como otimizar a sua página para aparecer no Google. Aqui a gente só está analisando os concorrentes, tá? Ele fala aqui de flash, que não tem flash, tem um esquema, então ele dá aqui algumas informações interessantes, tá? Como o mapa do site, não tem mapa do site, ó. Ele tem um robots, o idioma está em português, beleza, o tipo de documento está especificado, tem o Google Analytics monitorando o site, tem um Favicon também. Então tem um monte de informações aqui que a gente vai utilizar para a gente otimizar o nosso site para aparecer no Google, que a gente vai ver no próximo vídeo, tá certo? Então use essas ferramentas aqui. SimilarWeb para você descobrir mais sobre o site
e dependendo do site você vai ter mais informações. Nesse caso aqui a gente não teve tanta informação assim porque o banco de dados não captou essas informações ou realmente não tinha. E o SEO Quake para você analisar o site internamente, você vê o que é que o seu concorrente está fazendo para aparecer no Google, tá certo? Então na próxima aula a gente vai ver como otimizar o nosso site, como a gente faz para o nosso site aparecer no Google de acordo com as informações dos concorrentes. A gente não vai inventar nada, a gente vai ver o que, é que os concorrentes estão fazendo, vai pegar as informações dos principais concorrentes, vai colocar no nosso site e vai conseguir ter uns resultados aí de aparecer no Google, tá certo? Então é isso. Se você gostou desse vídeo aí, já comenta também, deixa o seu curtir ajuda também a divulgar o vídeo. E até mais, forte abraço, tchau, tchau.